Enquanto navegava com sua tripulação, Shanks chegou até o Ben Beckman e disse que já era hora deles pegarem o One Piece. Logo na sequência, ele dizimou completamente a tripulação do Kid e roubou todos os seus Road Poneglyphs, uma chave essencial para se chegar à ilha final. Mas então, qual o plano do Shanks? Ele lutará contra o Luffy para pegar o One Piece. Ele será um antagonista no final da história. Então, se você quer saber, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e hoje vamos falar sobre o Shanks. O Shanks guarda muitos mistérios, não é galera? E com essas novas revelações sobre ele, começaram a crescer indícios de que o Shanks possa não ser tão bom quanto pensávamos e se tornará um antagonista no final da história. Mas então, eu espero muito que você goste do vídeo e se você gostar, eu conto muito com o seu like, porque isso ajuda muito. Mas então, vamos agora para a verdade sobre Shanks, o Ruivo. Você já pensou em, assim como um pirata, começar uma aventura pegando um navio, saindo ao mar e enfrentando vários outros navios? Então você precisa conhecer Road of Warships, o patrocinador desse vídeo. Road of Warships é um jogo online de batalhas navais com gráficos incrivelmente realistas, onde você controla inúmeros navios diferentes com várias classes e especificações para escolher. Além de ter vários navios, você ainda pode jogar em mais de 40 mapas diferentes com variações climáticas. Pode começar uma tempestade do nada e pegar você. Você vai se sentir navegando pelos mares imprevisíveis da Grand Line. Além disso, Road of Warships sempre tem novidades e colaborações, como por exemplo Godzilla vs Kong ou Transformers, e está disponível tanto em PC como em consoles. E você baixando agora com o link na descrição e colocando o código BRAVO, você ainda vai ganhar um enorme pacote inicial depois do seu registro. Então, não perde tempo, entra no link da descrição e bora navegar pelos mares com Road of Warships. O criador de One Piece, Eiichiro Oda, conhece o final de sua história desde antes de sua série começar. Isso é muito diferente da maioria dos outros mangás de longa duração, porque geralmente quanto maior eles ficam, seus finais precisam mudar com base no que pode ser feito. Mas sabemos, como Oda sempre nos lembra, que o final de One Piece nunca mudou. Isso é importante porque não importa o quanto One Piece se estenda, ele sempre retornará às suas raízes. E quais são as duas principais coisas que permanecem na história de One Piece desde o seu primeiro protótipo? Eles são o Shanks e o Chapéu de Palha. O Shanks e o Chapéu de Palha, além de aparecerem ainda no capítulo 1 de One Piece, também já estavam presentes há muito tempo atrás, mais especificamente no primeiro protótipo de One Piece, chamado Romance Dawn, onde a história seguia muito semelhante ao primeiro capítulo oficial de One Piece, com o Shanks entregando o chapéu de palha ao Luffy e o inspirando a se tornar um pirata. Então podemos ter certeza de que o Shanks já era uma ideia quando Oda elaborou o seu final. Porém, apesar de estar desde os primórdios de One Piece, o Shanks é provavelmente o personagem mais enigmático de toda a série. Não sabemos quase nada sobre as suas motivações ou sentimentos, e seu real objetivo ainda são desconhecidos. Mas quanto mais ele aparece e mais coisas parecem revelar sobre o personagem, mais confuso ficam as nossas cabeças, criando uma dúvida se o Shanks realmente é um mocinho como ele aparenta ser, como quando ele deu seu chapéu de palha ao Luffy, sacrificou o seu braço para salvar o garoto e também quando o inspirou a seguir seus sonhos, ou se ele será um obstáculo para o Luffy na sua busca pelo One Piece, se ele será um antagonista da história. Algo que levantou uma bandeira vermelha sobre o Shanks foi os acontecimentos recentes da história. Shanks, ao ver o novo cartaz de procurado do Luffy com sua forma de Nika, se aproxima de Ben Beckman e com um olhar intimidador e que emana desejo,
diz para ele que é hora de pegar o One Piece. Essa fala pode muito bem significar que o Shanks apenas esperou o Luffy se tornar Joy Boy para levá-lo até o One Piece, mas também pode significar que ele quer pegar o tesouro para ele. E o que comprova isso é que logo na sequência, alguns capítulos depois, vemos o Shanks dizimar completamente a tripulação dos piratas do Kid e roubar as suas cópias dos Road Poneglyphs. E por que ele queria os Road Poneglyphs? Obviamente, para chegar à última ilha. E é isso que é tão interessante no Shanks. O Oda desenvolveu um personagem complexo, que ora achamos ser o mocinho, ora o vilão. O Shanks muda muito rápido de boa pessoa para neutro e uma pessoa mais violenta, fazendo com que a gente nunca saiba qual seu real objetivo. Várias das vezes que o Luffy é mencionado por meio de um pôster ou de uma recompensa, o Shanks tem expressões competitivas em seu rosto, quase malignas eu diria. E isso tem sido consistente praticamente toda vez que o Luffy é mencionado. Além disso, Shanks é um interessante prenúncio de paz. Ele é dito ser a pessoa que mantém o mundo em equilíbrio, mas é por meio das pessoas que ele usa para manter a paz que está o problema: o governo mundial. O Sengoku parece respeitá-lo, algo estranho já que ele claramente é um pirata, que são os principais criminosos aos olhos da marinha. Mas então chegamos ao capítulo 906, quando Shanks pessoalmente vai até uma audiência com os Gorosei falar sobre um certo pirata. Isso não faz sentido no contexto da história. Os Gorosei matam pessoas e cometem atos terríveis, dizimando nações em massa. Esta deve ser a maior bandeira vermelha para quem pensa que o Shanks é totalmente uma boa pessoa. Agora não sabemos o que o Shanks falou com os Gorosei e nem sobre quem ele estava se referindo quando disse que queria falar sobre um certo pirata. Poderia ser Barba Negra, Luffy ou qualquer outro pirata influente do mundo. Mas uma coisa é certa, essa conversa só não foi mostrada porque o Oda queria deixar mais um mistério sobre o Shanks para nós, jogando mais uma pista que é impossível sabermos se o que ele estava fazendo era algo bom ou algo mal. Do nosso ponto de vista, o Shanks sempre foi perigoso desde a sua primeira aparição. Em questão de brutalidade e violência, a sua equipe literalmente arrancou o braço do Kid em uma batalha. Já o Killer também ficou com algumas cicatrizes. Além disso, em um segundo encontro entre os piratas do Kid e os piratas do Ruivo, agora Shanks pessoalmente o atacou. Ele massacrou completamente o Kid e o Killer e dizimou completamente toda a sua tripulação, fazendo com que eles afundassem no mar. Isso é algo bastante violento para um homem pacífico que sacrificou o próprio braço pelo bem da nova geração. Geração essa que ele dizimou completamente. Temos também Luke Uru, que atirou na cabeça de um homem logo no capítulo 1. Mostrando que o Shanks e sua tripulação são brutais. Então Shanks tem sim o seu lado alegre e amigável, mas quando mexem com alguém ou algo muito importante para ele, como seus amigos, sua tripulação ou algum de seus segredos, que então vemos o verdadeiro lado negro do Shanks. Além disso, temos outras pistas bem curiosas deixadas nas entrelinhas pelo Oda e que podem nos dar um vislumbre de quem o Shanks realmente é. Shanks é do West Blue, um lugar que, de acordo com ele, produz o melhor saque do mundo. Coincidentemente, o West Blue é lar das figuras mais sombrias do submundo, conhecidas como as 5 famílias mafiosas do Oeste. O que acaba sendo interessante quando descobrimos que é uma tradição da máfia japonesa levar saque para seus aliados ou até mesmo usar copos de saque em um ritual de passagem de poder, como uma forma de aumentar a lealdade entre eles. E então com isso, nos lembramos de quando Shanks foi se encontrar com Barba Branca levando o saque do West Blue para ele. E alguns outros pontos bem legais é que o título de ruivo do Shanks, em japonês Akagami,
também pode significar algo como Deus Sujo, ou Deus da Sujeira. Então seu título em japonês, Akagami no Shanksu, pode significar literalmente Shanks, o Deus Sujo. E esses pontos acabam sendo curiosos porque mostram que o Shanks pode vir a ser um antagonista no futuro, um obstáculo que o Luffy terá que superar. A batalha entre o Luffy e o Shanks já foi pronunciada há muito tempo atrás. Luffy proclamou 2 vezes que iria derrotar o Shanks. Uma vez em Punk Hazard, quando ele disse ao Law que planejava derrotar os 4 Yonkous desde que o Shanks não fosse o primeiro, e uma vez em um ano, explicando a Hyogoro o que os Yonkous são. Então, eu acredito sim que o Luffy terá que enfrentar o Shanks para chegar até a última ilha e pegar o One Piece. Algo que eu já falei em alguns de meus outros vídeos é que eu vejo o Shanks como um guardião do One Piece, a pessoa que está de olho em todos os candidatos a serem rei dos piratas. Uma dica muito preciosa disso é a própria espada do Shanks, chamada Griffon. Griffon, ou grifo traduzido, é um ser mítico com cabeça de águia e corpo de leão. A principal função de um grifo é proteger os tesouros de seu mestre, e eles são os guardiões do tesouro. Todos aqueles que tentarem pegar suas riquezas, primeiro têm que passar por uma provação. Se for digno, ele passa, mas se não, ele recebe um trágico fim. Isso se relaciona muito bem com o Shanks e o papel que ele tem desempenhado na história. Shanks é o guardião do tesouro de seu capitão, o One Piece, e qualquer pessoa que tentar chegar na última ilha terá que passar por ele. Então, eu acredito que o objetivo do Shanks é testar as pessoas que tentam chegar em Laugh Tale e assim manter afastados todos aqueles que não são dignos. E é exatamente isso que aconteceu com Kid e sua tripulação. Kid era um dos maiores candidatos a se tornar o novo rei dos piratas, mas ao se encontrar com Shanks, ele teve a sua provação e foi completamente derrotado. Ao ver que o Kid não era digno, Shanks roubou seus Road Poneglyphs e destruiu sua tripulação, impedindo ele de continuar sua jornada. Kid não é mais um candidato ao One Piece. E isso é exatamente o que vai acontecer com o Luffy. Por mais que ele seja o novo Joy Boy, a quem o Shanks sacrificou o seu braço, o Shanks também irá testá-lo antes que ele possa de fato encontrar o One Piece. E essa será a batalha do Luffy contra o Shanks. Como eu falei, existem muitos pontos que provam que o Shanks será um inimigo do Luffy, que ele será um antagonista da história. E quando eu digo antagonista, eu não estou querendo dizer que ele será um vilão, já que vilão é aquele que deseja causar mal ao mundo. Enquanto claramente o Shanks ajuda muitas pessoas necessitadas, como a sua grande frota, por exemplo, que é formada apenas de pessoas fracas e que não poderiam sobreviver sozinhas no novo mundo, mas graças à bandeira do Shanks, elas ficam seguras. Já antagonista é aquele que se opõe ao protagonista em algum momento da história, e é isso que o Oda já vem pronunciando há muito tempo com todos esses pontos. Então Shanks seria o teste final, o último guardião de Laugh Tale. Para chegar até o tesouro, eles teriam que passar por ele. E o Shanks está determinado a testar não apenas a força, mas também o caráter das pessoas, e ele está disposto a fazer qualquer coisa para que apenas a pessoa digna chegue ao One Piece. É por isso que ele observa tanto Barba Negra, porque como Barba Branca mesmo disse, ele não é o D que o Roger esperava. E Barba Negra está fazendo planos para se tornar o rei dos piratas, mas ainda acima disso, ele quer se tornar o rei de todo mundo. Isso também significa que o Shanks provavelmente tem alguma peça final do quebra-cabeça para chegar a Laugh Tale, o último dos 4 Road Poneglyphs talvez, que ele dará apenas a alguém que não apenas seja forte o suficiente para derrotá-lo e sua tripulação, mas que também seja digno. Alguém que vai libertar o mundo de One Piece.
E bom galera, eu realmente acredito que todas essas dicas deixadas para trás mostram que o Shanks vai ser um oponente do Luffy, um obstáculo para que ele chegue ao One Piece. Mas então, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, deixe o seu like, porque além de me ajudar muito, isso também me mostra quais conteúdos você gosta mais. E assim, eu trago mais vídeos nesse estilo. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, tamo junto e até a próxima!